Olá, bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre vós. Hoje, a igreja de Jardim São Pedro amanhece de luto pelo passamento da nossa irmã Dona Maria de Lourdes dos Santos. Para nós é uma tristeza, porque por mais que nós falamos sobre a morte, de estarmos prontos, nós estamos prontos, mas não preparados. E a dor do passamento é muito forte. Uma irmã carinhosa, uma irmã dedicada, prestativa. Quando eu chegava na casa dela, sempre me recebia com grande amor. Tive a honra de vê-la dias antes dela ir para o lar celestial. A palavra do nosso Deus diz assim: sabemos que quando o nosso corpo terreno, esta tenda em que vivemos, se desfizer, teremos um corpo eterno, uma casa no céu, feita para nós pelo próprio Deus e não por mãos humanas. O Salmo 116 fala também: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Aquilo que a gente falou tanto sobre o reino de Deus, hoje a nossa irmã tem o privilégio de estar literalmente no reino de Deus. Ela voltou para casa. Podemos dizer que a janela se abriu para ela, a janela do paraíso. Isso nos conforta porque sabemos que um dia a encontraremos no reino do Senhor Jesus Cristo. Mas a dor é forte. E nós rogamos a Deus que o Espírito Santo console toda a família, a igreja de São Pedro e a todos os amigos. Eu sinto muito, estou sentindo muito. Esta irmã que durante esses 2 anos, quase 3 anos, tão carinhosamente nos recebeu de braços abertos, sempre pronto a nos ajudar. Quando eu passei por aquele momento de Covid, ela se preocupou muito comigo. Muito mesmo. Quero orar neste momento. Orar para que Deus console o nosso coração. A dor da família é a minha dor. Compartilhe com eles essa dor. Oremos. Pai querido, neste momento nós te agradecemos sim, ó Pai, por esse dia, porque todas as coisas estão debaixo do teu controle. Senhor nosso Deus, Altíssimo, Soberano Pai, prostramos diante dos teus pés, ó Pai, nesta manhã de domingo, 13/9/2020, mais uma manhã de reclusão social, Covid, pandemia. Senhor, nosso coração está enlutado pelo passamento da nossa irmã Dona Maria de Lourdes. Pai querido, mas nós temos a alegria também de saber que ela se encontra nos teus braços, no braços de Abraão, no jardim celeste. Como este hino está tocando no fundo, ó Pai. Ela está na pátria.
Louvado seja o Senhor por tudo que ela nos ensinou, por tudo que ela deixou, o legado que ela deixou para a família. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor Jesus console os filhos, console genros, noras, netos, bisnetos, toda a família, irmãos e irmãs, a igreja que acordou de luto ontem, com a notícia triste para nós, sim, triste porque é a dor do passamento, mas feliz porque a nossa irmã está nos céus. E um dia nós a encontraremos e cearemos juntos, comeremos do maná juntos. Isso nos conforta, nos consola, Senhor Jesus. E console a família também. Pedimos ao Senhor, ó Deus, ser com a família neste momento de consolo sempre. Que o Espírito Santo esteja consolando. A nós que ficamos, ó Pai, ainda aqui na terra, desejosos também de ir para o reino um dia, saudade desta pátria maravilhosa, das belas flores, passarinhos. O Senhor nos fortaleça e que a vida da nossa irmã deixe este legado para nós, de exemplo, de fidelidade ao Senhor. Oramos agradecidos, ó Pai, porque o Senhor de maneira maravilhosa tem nos assistido. Que o Senhor, Deus, seja conosco sempre. Oramos agradecidos, tristes, porém agradecidos, porque o Senhor Jesus Cristo nos deu esta nova vida em Cristo, para podermos desfrutar desta casa que Ele disse que prepararia para nós. Uma casa onde tem muitos quartos, um edifício. E a palavra de Deus diz que preciosa é a morte dos seus filhos. Obrigado, Senhor, por este conforto. Console os familiares e amigos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a morte não é o fim, é o início. Para aqueles que confiam no Senhor Jesus Cristo, é a volta para a pátria, é a volta para a casa, é a volta. Que Deus assim nos conforte. Amém? Eu quero continuar refletindo com os irmãos na carta de Paulo aos Romanos. Nós vamos hoje falar um pouco do capítulo 1, do versículo 18 ao versículo de número 23, onde Paulo fala que nós não temos desculpas. Vamos lá? Convido você então a abrir a sua Bíblia. Caso você não tenha uma Bíblia em mãos, nós vamos lendo quando formos chegando aos pontos de divisão. Desculpe-me esse momento triste, mas que o Senhor nos ajude. Romanos 1, versículo 18 a 23. Eu quero falar com vocês nesta manhã sobre o tema Não Temos Desculpas. Na lição anterior, afirmamos a temática do apóstolo Paulo. Dizemos que aqueles versículos é o assunto principal da carta aos Romanos, e o restante de toda a carta é um complemento. Paulo diz ali que o poder do Evangelho de Deus para salvar aqueles que creem. Depois dessa grandiosa declaração, nós poderíamos esperar que Paulo falasse do amor de Deus. Só que não.
Em vez disso, ele se virou para a ira de Deus. O versículo 18 diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Bom, aqui nós temos duas más notícias. A primeira má notícia é que a ira de Deus contra a humanidade. Não é contra fulano e ciclano, é contra todos, a humanidade. A segunda notícia é a má notícia para aqueles que não creem em Jesus Cristo. Não tem desculpa. Paulo apresenta as más notícias. E ele sabe que, a menos que você entenda as más notícias, você não poderá entender e apreciar as boas novas, o Evangelho. Então ele diz que fala aqui sobre a ira de Deus. Deus fica com raiva. Se você não acredita nisso, que Deus fica com raiva, dê uma olhada quando Jesus entrou no templo lá em Jerusalém. Ali, o chicote estralou, mesas foram viradas, moedas caíram pela calçada chacoalhando, enquanto Jesus expulsava os cambistas de dentro do templo. Ali estava o nosso Messias, um Messias irado, um Messias zeloso pela santidade da casa de seu Pai. Deus fica com raiva. Esta é a primeira coisa que vemos em nossa passagem principal. Paulo vai dizer assim: Deus mostra do céu sua ira. A Bíblia tem muito a dizer sobre a ira de Deus. Só 3 passagens. Lá em Deuteronômio 29:20 diz assim: o Senhor não os perdoará. Ao contrário, sua ira e o seu zelo arderão contra eles. Todas as maldições escritas neste livro cairão sobre eles, e o Senhor apagará seus nomes debaixo do céu. Bom, Naum capítulo 1, verso 2 a 3, fala assim: o Senhor é Deus zeloso, cheio de vingança e ira. Vinga-se de todos que a ele se opõem e reserva sua fúria para seus inimigos. O Senhor é lento para se irar, mas tem grande poder e nunca deixa de castigar o culpado. Demonstra seu poder no vendaval e na tempestade. As nuvens são poeira debaixo dos seus pés. Hebreus capítulo 10, versículo 31, agora no Novo Testamento, diz assim: que coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Ou algumas versões vão dizer de um Deus irado. Coisa terrível. Mas a maioria das pessoas não acredita que Deus fica irado. A maioria das pessoas descreve Deus em termos de doçura e de luz. Certa vez fui levar minha filha na escola e estacionado, à frente tinha um carro, aqueles carros que tem o step atrás, na tampa do porta-mala, essas caminhonetes, e o step tinha uma capa, e nesta capa tinha uma ovelhinha, e estava escrito: Deus é fofo. Outra vez vi que as pessoas usando frases como querendo sentir o perfume de Jesus Cristo. A maioria das pessoas descreve Deus em termos de doçura, de luz, de perfume, de fofo, como se Jesus aceitasse a todos. Porém, estas pessoas estão negligenciando o ensino bíblico da ira de Deus.
E essas passagens retratam a ira de Deus. E temos outros versículos que deixam claro que a ira de Deus é a raiva que ele expressa e executa contra o pecado. Meu amigo, a ira de Deus é uma realidade terrível. De fato, não gostamos da ideia de depravação. Gostamos de achar que somos pessoas boas, pessoas legais. E certamente Deus não poderia ter tanta raiva contra nós. Gostamos de pensar assim e por isso não acreditamos na ira de Deus, não é? Mas eu quero que você entenda que não acreditar na ira de Deus não leva você a acreditar em um Deus que seja mais amoroso. Isso leva você a acreditar em um Deus que é menos amoroso. Essa é uma declaração chocante, eu sei disso. Mas eu quero demonstrar isso a você ao examinarmos as palavras de Paulo hoje. Existem 4 coisas que eu quero que você veja neste texto. Mas hoje nós vamos ver apenas 2 coisas. A primeira, Deus se ira quando os homens impedem a verdade. Quando eu digo homem, aqui é globalizando. É a humanidade, é o ser, a humanidade. O texto diz que Deus mostra do céu a sua ira contra todos os pecadores e perversos. Versículo 18 e 19. Porque a sua maldade impede que a verdade seja conhecida. Eles sabem a verdade a respeito de Deus, pois Deus a tornou evidente. Então Paulo diz que a justa ira de Deus é revelada contra todo pecado e contra todos os pecadores. Então aquela frase que Deus odeia o pecado e ama o pecador, Paulo diz o contrário. Paulo diz que a ira de Deus se revela contra todo pecado e também contra todos os pecadores. Paulo está dizendo isso porque ele quer que entendamos que o evangelho é necessário. Veja um paralelo entre os versículos 17 e 18. O capítulo 1, versículo 17 diz: a justiça de Deus é revelada. Tempo presente. O versículo 18 fala que a ira de Deus é revelada. Outro tempo presente. Paulo não menciona a sua carta, ou melhor, ele não começa a sua carta mencionando assim: sorria, Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Não, em vez disso, ele começa falando sobre a ira de Deus. Ele fala: a ira de Deus contra os homens, quem impedem a verdade através da injustiça. Algumas versões falam assim, suprime a verdade, outras detêm a verdade. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Como a ira de Deus é revelada? Paulo diz que a ira de Deus está continuamente sendo revelada. Todos os instantes. Ele não está falando de um evento futuro, mas de agora. Ele está falando sobre a ira de Deus no tempo presente. Está sendo revelada agora, neste momento, neste exato momento. 8h13 da manhã de 13/9 de 2020. A ira de Deus está sendo continuamente revelada. Revelada agora. De que forma a ira de Deus está sendo revelada atualmente? É revelada em guerras. Revelada em rumores de guerras, é revelada em terremotos, inundações, em desastres naturais, é revelada em fomes, em doenças, pandemias. Mas isso não é tudo. A
A ira de Deus também é revelada no coração dos homens que se afastam de Deus. Quando o seu coração está endurecido. A ira de Deus é revelada quando os homens negam a verdade de Deus e tentam detê-la, impedi-la. A ira de Deus também é a liberação, sim, da pessoa para os seus desejos gananciosos, ambições, cobiças do seu coração, como é visto nas 3 vezes em que diz que Deus entregou o homem aos seus próprios desejos. Versículo 24, 26 e 28. Chega um momento em que o Senhor permite que a pessoa vá tão longe quanto suas luxúrias permitem. Mas para o nosso conforto, isso não acontece com um seguidor do Senhor Jesus Cristo. O Filho de Deus não está debaixo da ira de Deus. Deus nunca entregará o seu discípulo aos seus desejos de luxúrias, como faz com aquele que não acredita em Cristo Jesus. O discípulo de Jesus sempre será disciplinado em vez de se entregar aos seus desejos carnais. E essa é uma das evidências de que ele é um filho de Deus. Qual é a maior expressão da ira de Deus? A resposta pode surpreender você, mas é a cruz. É a cruz. Porque foi lá na cruz que a ira de Deus foi derramada sobre o seu próprio filho. Aqui está o ponto, meu amigo. O amor de Deus não é um refúgio da ira de Deus. O amor de Deus só será um refúgio para você se você passar pela cruz do Calvário. Somente assim. Deus é justo e a sua justiça nos condena. Mas quando você vem para a cruz, a mesma justiça de Deus que te condena, te salva, porque a justiça de Deus é creditada em você. Agora, o que causa tal ira em Deus? O que deixa Deus zangado? Então chegamos ao segundo ponto que nós vamos ver nesta manhã. Versículo 20. Deus se ira quando suas verdades são ignoradas. Diz o texto: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, quer dizer, as qualidades, as características de Deus que não podemos ver, como seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Então veja, Paulo está explicando o motivo da ira do Senhor. Ele diz que a ira do Senhor é justificada porque conhecemos a Deus e ainda assim somos ímpios. A ira de Deus é justificada porque ele é conhecido entre os povos através da sua criação. Paulo está dizendo que ninguém pode alegar ignorância. Todas as pessoas conhecem a Deus, porque o próprio Deus se tornou evidente para elas. As pessoas não são cegas nesse sentido. Elas conhecem a Deus. Uma das perguntas mais comuns que me fazem é que as pessoas que nunca ouviram da Bíblia
como pode Deus julgá-las se elas nunca ouviram falar de Deus? Bom, este versículo fornece a resposta. A pessoa que nunca ouviu falar de Deus, ela tem a compreensão da existência de Deus. O fato da existência de Deus pode ser compreendido por meio da existência da criação visível de Deus. O universo inteiro é um outdoor gigante que aponta para o fato da existência de Deus. Um simples jardim com flores de cores diversas já é um fator mostrando a existência do nosso Deus. O sol que nos aquece, que está lá vários anos, sempre no mesmo eixo, mostra-nos a existência de Deus. A nossa vida, o corpo humano, como ele é complexo, tudo funciona perfeitamente, aponta para a existência de Deus. Então o homem vê a evidência claramente. Só que então ele rejeita a evidência. Ele prefere ignorar, procurando um significado racional, científico para a criação do universo. O homem voluntariamente se recusa a ver o que Deus lhe mostrou, e isso envolve uma alta cegueira. O homem sabe que Deus existe, e este conhecimento o torna indesculpável. Você está indesculpável naquele dia. Você nunca poderá dizer que não conheceu a Deus. Porque o próprio mundo em que você vive é um testemunho do poder da divindade de Deus. O universo proclama a existência de Deus. Ele grita por toda a extensão da criação que Deus está lá. O versículo 19 diz que Deus tornou isso óbvio para a humanidade. Por isso, a humanidade não tem desculpa. Donald MacLeod diz: é porque conhecemos a verdade que a piedade do homem é imperdoável. Meus amados, concluindo nesta manhã, Paulo disse que as pessoas conhecem o único Deus verdadeiro, mas que elas escolhem não adorá-lo, ou reverenciá-lo, ou obedecê-lo, ou crer nele. Todas elas sabem e escondem a verdade. Deus é conhecido no coração de cada pessoa. Portanto, a ira de Deus é justificada. O que aprendemos neste texto? Primeiro, a revelação divina é suficiente. Deus se revelou ao homem para que ele fique sem desculpa. Segundo ensinamento, o pecado humano é deliberado. Os homens deliberadamente se afastam de Deus, se afastaram de Deus e resolveram não conhecê-lo. São estes os ensinamentos que temos por enquanto nessas duas divisões. Convido a você para o próximo domingo, aqui no YouTube, vermos mais esses dois pontos sobre a ira de Deus. Aguardo você e até lá. Mas antes, eu quero convidá-lo para hoje à noite, às 19 horas, na rede do Facebook, estar junto conosco ali, compartilhando a palavra do nosso Deus. Até lá, um bom domingo, fique com Deus, que Deus abençoe ricamente o seu domingo, um grande abraço.